Fala, galera! Bom, hoje uma aulinha sobre matrizes, né? E esse objeto de estudo, ele tem uma certa importância, porque ele vai facilitar um pouco algumas operações algébricas, ou seja, alguns cálculos, tá? Em geral, galera, matriz nada mais é do que uma tabela, tá? A primeiro momento, você pode achar que isso é uma complicação, mas acredite, de forma geral, quando eu quero expor dados, né, quando eu quero formar um banco de dados, principalmente quando eu tenho um banco de dados numéricos, é complicado você fazer isso de forma textualizada. É mais simples quando você organiza isso numa tabela. Você consegue identificar o que são as linhas, o que são as colunas, logo você consegue identificar todos os elementos ali presentes. O mais legal é que depois da aula de matrizes, a gente consegue operar essas tabelas. Então eu consigo pegar um banco de dados e cruzar com outro banco de dados e tirar dessa relação alguns números, tá? Então, bom, a aula de hoje é basicamente para você entender como funciona essa tabela. Bom, toda tabela ela é composta por duas etapas, linhas e colunas, beleza? Então eu vou definir matriz aqui, ó, matriz como sendo A, e essa matriz A, ela vai ter uma coisa que eu chamo de ordem, que é esse cara aqui, ó, M por N. Felipe, o que é esse M e o que é esse N? Bom, vem comigo, olha só. O M, ele vai me dizer o número de linhas da matriz, enquanto que o N vai me dizer o número de colunas. Então, cara, é sempre linhas e colunas. Cara, geralmente a galera faz uma certa confusão sobre quem é o número de linhas e quem é o número de colunas. E aí, o que eu sugiro a vocês é que vocês pensem no plano cartesiano. Quando você tinha um ponto no plano cartesiano, a localização dele era sempre xy, né? Era um par ordenado xy. Beleza. Esse par ordenado ele te dava primeiro a informação da horizontal, eixo x, e depois a informação da vertical, eixo y. Aqui na matriz é a mesma coisa. Primeiro eu vou te dar a informação da horizontal, linha, e depois eu vou te dar a informação da vertical, ou seja, coluna. No fim das contas, a ideia aqui é a mesma que a gente usa para par ordenado no plano cartesiano. Tá beleza? Bom, então matriz é uma tabela composta por linhas e colunas. Show. E o que eu tenho dentro dessa tabela? Eu tenho os meus elementos. E aí, quando eu represento esses elementos, eu tenho que representar também a posição deles nessa tabela. Veja, ó, cada elemento tem uma posição, tá? Bom, se eu tenho elementos dentro da minha matriz, esses elementos eu vou representar como A, I, J, onde, novamente, o I, que é a primeira informação, vai me dar a posição horizontal desse elemento, ou seja, vai me dizer qual é a linha na qual esse elemento está localizado, enquanto que o J vai me dar a orientação, né, da coluna, ou seja, a informação vertical da posição desse elemento. Bom, parece muito embolado, tá? Mas vamos devagar aqui. Por exemplo, vamos supor que eu te dou uma matriz com a ordem 2 por 3. Bom, isso aqui é uma matriz de ordem 2 por 3. Então significa que ele tem 2 linhas e 3 colunas. Tá, então eu vou fazer essa parada aí, ó. Vou fazer uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Felipe, o primeiro elemento dessa matriz, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então eu vou chamar ele de A11. O segundo elemento, ele continua na primeira linha, mas agora eu vou para a segunda coluna. Então eu vou chamar ele de A21. Perdão, A12. Beleza. Então, primeira linha, segunda coluna. Bom, o terceiro elemento, ele continua na primeira linha, mas agora ele está na terceira coluna. Então, ele vai ser o A13. E, cara, eu posso continuar. Agora, a segunda linha, A21, A22 e A23. Eu acabei de construir com vocês uma matriz genérica de ordem 2 por 3. Lembrando, galera, que isso aqui, ó, 2 por 3, é o que a gente chama de ordem. E olha o que acontece que é interessante. Se eu fizer 2 vezes 3, eu vou achar 6. E 6 é justamente o número de elementos. Sempre, Felipe, sempre. Veja só, se você pegar essa matriz que eu acabei de dar para vocês e contar quantos elementos ela tem, você vai ver que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Eu não sei que elementos são esses,
mas eu sei que ao todo eu tenho 6 elementos. E isso eu consegui ver só através da ordem, não preciso necessariamente contar quantos caras estão aqui dentro na mão, beleza? Felipe, na minha prova, né, vai aparecer dessa maneira, com os termos genéricos? Não, em geral na prova ele vai pedir para você construir esses elementos da matriz ou ele já vai te dar ela pronta. Vamos ver um pouquinho dos dois casos, tá? Primeiro, vamos fingir que ele quer que você construa a matriz. Para isso ele vai ter que te dar uma lei de formação. Vê aqui no exemplo comigo, olha só. Dada uma matriz A é J 2 por 3, ou seja, a ordem dela, 2 linhas, 3 colunas. Cada elemento A e J vai ser 3i mais J se I for diferente de J e 2i menos 3J se I for igual a J. Tá, vamos devagar. Primeiro, se essa matriz é uma matriz 2 por 3, então essa matriz é genérica daquele tipo que eu botei ali embaixo, né? Ou seja, vem aqui comigo, volta aqui, ó. A11, A12, A13, A21, A22, A23. 2 linhas, 3 colunas. Show. É a mesma matriz, tá? Então vamos olhar para essa matriz aqui e vamos aplicar aquela lei de formação que está ali, ó. Bom, eu vou primeiro para a lei de formação que representa menos elementos. Por exemplo, olha para aqui de baixo, ó. Vai ser 2i menos 3j se i for igual a j. Então, galera, se o número da linha for igual ao número da coluna, esse elemento vai ser 2i menos 3j. Que caso eu tenho isso? Olha só, vou botar de vermelho aqui, ó. O caso A11 e o A22. Nesses dois casos, o meu i é igual ao j. Tá. Então, o A11, ele vai ser 2 vezes 1 menos 3 vezes 1. Enquanto que o meu A22 vai ser 2 vezes 2 menos 3 vezes 2. Tá, continuando aqui, ó. Bom, e os outros elementos, Felipe? Bom, os outros elementos, o meu i é diferente de j. Então, eu vou ter que aplicar essa regra de cima, tá? Bom, então o A12, por exemplo, vai ser 3i mais j. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 2. O meu A13 vai ficar de novo 3 vezes 1 mais 3. O meu A, né, 21 vai ficar 3 vezes 2 mais 1. E por fim, o meu A, né, 23 vai ficar 3 vezes 2 mais 3. Bom, vamos fazer as contas aqui então. Se eu quiser montar essa matriz 2 por 3, os elementos serão 2 menos 3 menos 1. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. 6 mais 1 dá 7. 4 menos 6 dá menos 2. E, por fim, 6 mais 3 dá 9. E com isso, eu acabei de construir a matriz, ok? Através da sua lei de formação, que está aqui acima. Mas veja, para fazer essa construção, eu precisei o tempo todo ficar olhando para a minha matriz genérica. E aí você precisa estar já viciado em identificar quem é o I e quem é o J. Onde o I vai ser a posição da linha e o J vai te dar a posição da coluna, tá? Qualquer coisa, dá um rebobina aí que eu explico de novo, beleza? Bom, galera, é muito importante que você saiba construir matrizes, tá? Muitas questões que envolvem só a matriz envolvem essa ideia de você construir ela. Mas tão importante quanto construir é que você consiga interpretar, ou seja, eu te dou uma matriz e você entende a leitura dela. Tá, para ajudar você, a gente tem algumas classificações. Então vem aqui comigo algumas matrizes especiais. Bom, tem muitas matrizes que a gente chama de matriz quadrada. A gente vai trabalhar muito com elas, tá? O que elas têm de especial? Cara, a ordem delas, o M sempre vai ser igual ao N. Então, por exemplo, ela vai ser uma matriz, que eu vou chamar de A, 2 por 2. Isso aqui é uma matriz quadrada. E olha só o exemplo de matriz quadrada. 1, 2, 3, 4. Cara, isso aqui é uma matriz quadrada, onde eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Uma tabelinha, 2 linhas, 2 colunas. Beleza? Bom, Felipe, ok, isso aqui é uma matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Show. Isso aí é legal? É legal, tá? Parece bastante. Bom, além dela, eu tenho a matriz identidade. Cara, a matriz identidade, ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Ela tem uma lei de formação muito específica. Olha só, vou escrever aqui para você. A lei de formação da matriz identidade, ela vai ser assim, ó. O A e J dela é sempre igual a 0 se o I for diferente de J e 1 se
o I for igual a J. Então, galera, ela é uma matriz onde, quando I é igual a J, o elemento é 1. Quando I é diferente de J, o elemento é 0. Olha só um exemplo. Vamos supor que eu queira construir a matriz I3, identidade 3. Ou seja, galera, é importante ressaltar que, já que eu quero uma matriz de identidade, a matriz de identidade é sempre uma matriz quadrada, beleza? Até por isso eu posso representar ela somente assim, ó, IN. I2 é 2 por 2, I3 é 3 por 3 e assim vai indo, tá? Bom, se eu quero montar uma matriz quadrada I3, ou seja, 3 por 3, eu vou ter os elementos iguais a 1 quando o I é igual a J. Ou seja, o A11, eu vou ter isso. O A22 e o A33. Veja, para os demais elementos, eu não vou ter essa história, tá? Porque todos os demais elementos serão diferentes entre si. O I sempre vai ser diferente de J. Então, aqui vai ser 0, 0. Aqui vai ser 0, 0. E aqui vai ser 0, 0, tá? Então, acabei de construir a minha matriz de identidade, onde os elementos onde I era igual a J tá 1, 1, 1, e os demais são zeros. Veja, uma outra forma de você lembrar da matriz de identidade é lembrar que essa diagonal aqui, que a gente chama de diagonal principal da matriz, é toda repleta por elementos iguais a 1, enquanto que os demais elementos da matriz, ou seja, aqueles que não estão na diagonal principal, são todos iguais a 0, tá? Então fica ligado nesses dois tipos de matrizes, porque daqui a pouco a gente vai precisar recorrer a esses dois casos aí, beleza? Bom, galera, espero ter ajudado vocês e até a próxima.